Sejam bem-vindos a essa primeira aula de exercícios, dessa vez sobre o assunto de funções. E esse é o último assunto que nós vamos abordar nesse curso, sendo que ele tem umas particularidades em relação aos outros assuntos que a gente viu anteriormente, porque o assunto de funções permite com que a gente possa criar novos comandos a serem usados no programa principal, né? Agora a gente vai ver que existe também a definição, a seção de declaração de funções e o programa principal. Antigamente a gente não sabia o que era esse conceito de programa principal, porque a gente já usava implicitamente, né? Agora a gente tem que estudar melhor isso aí. E para ilustrar esses conceitos, a gente vai ver duas questões aqui, sendo uma fácil e uma difícil. Desculpe, uma fácil e uma média. Então vamos começar. Primeira questão, a questão 16, elabora um procedimento que receba um número inteiro. Procedimento que receba um número inteiro, então já sabe que a entrada é um número inteiro e imprima o mês correspondente ao número. Por exemplo, 2 corresponde a fevereiro. O procedimento deve mostrar uma mensagem de erro, caso o número recebido não faça sentido, né? Então, se não for entre 1 e 12, corresponde, que aí não vai corresponder a nenhum mês, ele tem que imprimir uma mensagem de erro, né? Também um algoritmo que leia um valor e chame o procedimento criado, certo? Então, vai ter que ter um procedimento que vai receber um número e retornar, e vai imprimir na tela o mês correspondente ao número, e além disso também vai ter um programa principal que vai utilizar esse procedimento, certo? Então, a entrada vai ser um número e a saída vai ser o mês correspondente ao número. Então, pronto. Aí vejam que vocês têm que criar um procedimento lá. Qual a diferença do procedimento para a função? O procedimento não retorna valor enquanto a função retorna. Você vai usar o def do mesmo jeito, o nome do mês e aí o número, né, que você vai receber como entrada do programa principal. Vai fazer o cálculo todo, no final não usa return, né, porque aqui é um procedimento. O programa, o enunciado já pede que seja dessa forma. E aí no programa principal você vai chamar esse procedimento, vai receber o número e passar, né, como parâmetro de entrada para o procedimento, e o procedimento vai imprimir na tela o mês correspondente ao número. Então eu peço agora que você faça sozinho, a gente compara daqui a pouco nossas respostas. Agora que a gente já comparou as respostas, só uma correção aqui, que é a questão 16, né? Não é a questão 5. Agora que a gente comparou as respostas, desculpa, que você já fez a sua questão, né? E a gente vai comparar as respostas. Então, a gente tem que começar com a definição da função. Então, antes de tudo, tem que criar a função. Então, coloca lá só para deixar mais legível o programa, um comentário que isso é um procedimento. Vou começar usando a palavra reservada def, o nome do procedimento e o parâmetro de entrada dele, que vai ser n, né? Que n vai guardar o número que eu vou usar para transformar ele em mês. Então, aqui a gente não tem como fazer de forma diferente em Python, pelo menos no conhecimento que a gente tem, né, com os assuntos que a gente viu até agora, a conversão de um número para um mês correspondente, para a constante do tipo caractere que representa o mês. Então, a gente vai ter que fazer comparando mesmo cada opção de 1 a 1, usando if, elif e else, certo? Então, a pergunta, ele vai fazer, né? Se n for igual a 1, o número que eu recebi for 1, então quer dizer que eu estou me referindo ao mês de janeiro, eu vou imprimir na tela o mês de janeiro. Por que eu estou colocando aqui print? E não, por exemplo, fazendo mês igual a janeiro? Porque isso aqui é um procedimento, ele não tem o tipo de retorno no final. Se ele não tem o tipo de retorno, eu não tenho como guardar o nome correspondente ao mês e passar como parâmetro na função do programa principal. Então, eu vou ter que imprimir aqui mesmo dentro do procedimento, certo? Aí, se não for 1, é porque é 2. Então, aí eu vou corresponder a fevereiro, né? Vou mandar imprimir na tela fevereiro. E assim vai essa lógica até chegar aqui, ó. Veja que na mesma linha, né? Porque não deu para fazer, então na mesma linha vertical, a gente continua aqui o elif. Então, aí ele vai seguindo todas as outras opções até chegar em dezembro. N igual a 12, print em dezembro. Certo, agora se não for nenhuma opção de 1 até 12, então aí eu vou ter que dizer que o número é incompatível, né? Ele diz que se o número não representar um mês, não tiver no intervalo de 1 a 12, aí eu tenho que imprimir uma mensagem dizendo que é incompatível. Certo, mas isso aqui foi somente a definição da função. Eu vou precisar saber agora como é que eu vou utilizar a função no programa principal. Então, nessa mesma linha, né, de indentação vertical, a gente vai
fazer a entrada, receber o dado na tela, receber o dado do teclado, né, usando o input, digite o número, aí este número aqui vai guardar o dado que o usuário informar, e aí eu chamo procedimento, calcula mês número. Então, se o número que o usuário informou foi 7, aí só faço calcula mês número, o número vai ser 7, e quando eu voltar para a definição do procedimento, esse N é o número, né, automaticamente, porque ele já faz o casamento do parâmetro dos parâmetros formais com os parâmetros reais, né, que a gente viu lá anteriormente. Então, esse N aqui guarda o valor 7. Aí ele vai comparar, 7 é igual a 1, não é? 7 é igual a 2, até esse ponto aqui, 7 é igual a 7. Aí ele vai imprimir julho na tela, né? E as outras opções são desprezadas porque eu estou dentro de um if, elif, else. Ok? Vamos para a segunda questão 17. Faça um programa que mostre uma tela com as seguintes opções. 1, dobro, 2, triplo, 3, metade, 4, quadrado, 5, cubo, 6, raiz quadrada, 7, raiz cúbica, 8, módulo, 9, inverso, 0, sair do programa, né? Sai do programa. Cada uma das opções chamará uma função com a devida funcionalidade e estas devem ser impressas através de um procedimento. Para fins de cálculo, esses testes se basearão em um número inteiro n informado pelo usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que criar esse menu com essas 10 opções. E aí, a opção do usuário, né, que vai de 0 a 9, ela vai ser guardada dentro da variável opção, OP. E além disso, vamos receber também o número, né, para poder fazer esse cálculo aqui. Aí vai ter que ter o número para dizer se eu quero fazer o quadrado, raiz quadrada, né, do número. Então, vai ter que ser a opção, que é a função que eu vou definir dentro dessas 9 opções aqui, e o número. Aí eu vou ter que fazer no caso, eu vou ter que fazer aqui uma função, né, com a devida função, com uma função para poder fazer o cálculo do dobro, uma função para fazer o cálculo do triplo, metade, e assim vai. E aí também, né, vou ter que receber o N do usuário, certo? Então, vamos lá. Agora eu peço que você faça sozinha essa questão para que a gente possa comparar daqui a pouco. Aí veja que você tem que criar uma função para cada opção dessa, e aí cada função dessa vai ser chamada no programa principal, certo? E, além disso, a gente também vai acontecer o seguinte, essas funções, elas vão ser impressas, essas funções, elas vão ser chamadas através de um procedimento, certo? O procedimento que vai fazer a chamada dessas funções. E aí, no programa principal, você vai chamar o procedimento. É assim que faz. Então, vai ter a declaração das funções, onde cada função vai realizar uma funcionalidade, dobro, tipo, metade, e assim vai. Aí, o procedimento vai chamar a função. E no final, o programa principal vai chamar o procedimento. Então, vamos lá. Primeiro, cada das opções deverá chamar a função com devida funcionalidade e essas devem ser impressas através de um procedimento. As opções servem para fins de cálculo, esses testes se basearão em um número inteiro informado pelo usuário. Certo? As funções vão ser impressas pelo procedimento. As opções vão ser sim, ai minha gente, agora que eu entendi. Então, a função vai ser impressa através de um procedimento. Então, eu vou ter que ter um procedimento que vai me dizer 1, dobro, 2, triplo, 3, metade, 4, quadrado, 5, cubo, 6, raiz, 7, raiz cúbica. E assim vai. Então, vai ser um procedimento que ele vai imprimir as opções somente no print, procedimento print menu. E aí ele vai ter lá print 1, dobro, 2, triplo, e assim vai. Com todas as opções até o 0, que é sair do programa. Aí, depois disso, eu vou ter que ter uma função para cada uma dessas opções. Def dobro, aí fazer o dobro e dar o return da resposta do dobro e assim vai. E aí, no programa principal, eu vou chamar o procedimento e também cada função que vai fazer o cálculo, para depois mostrar na tela o resultado. Assim que vai funcionar.
Então, eu tenho primeiro declarar o procedimento específico que vai imprimir o menu na tela. Então, o def menu, ele é um procedimento porque ele só vai fazer impressões na tela e vai dizer quais são as opções que o usuário vai ter, né? Então, def menu, print, um dobro, print, 2 triplo, print, 3 metade, e assim vai. Aí, nessa mesma linha, a gente vai imprimir, definir as funções, né? Então, def dobro i, return i vezes 2, def triplo i, return i vezes 3, né? E aí, veja aqui que eu estou fazendo já o i é a minha entrada, mando retornar o número vezes 2, por exemplo. Aí, depois, mando criar outra definição de função, que é o triplo. Aí, i vezes 3, metade, i dividido por 2, quadrado, aí o i ao quadrado, já faço direto. Não preciso criar uma função como, por exemplo, resposta aqui, se fosse resposta igual a i asterisco, asterisco 2, e aqui colocar, por exemplo, resposta. Não preciso, já posso fazer direto, né? Como a gente está fazendo aqui. Aí o cubo, que é o i ao cubo, raiz. Aí a raiz a gente faz dessa forma, né? 1 sobre 2 ao quadrado. E a raiz cúbica, que eu botei raiz c aqui, vai ser o i raiz cúbica, certo? Então, aqui a gente está dando a definição do menu e também das funcionalidades. Agora, no programa principal, a gente vai utilizar a entrada, vai definir as entradas e o resultado. Sim, faltou definir também o módulo, né, nessa mesma linha vertical, vou definir o módulo. Aí o módulo é o seguinte, o que é o módulo de número? Se você receber um número negativo, você multiplica por menos 1, transforma ele em positivo. Se ele for positivo, não precisa fazer nada porque ali já representa o módulo. É isso que está sendo feito aqui. Então, se i for menor do que 0, o i que eu recebi do usuário, i vai ser igual a i menos 1, multiplico por menos 1, retorne i. Se ele for maior do que 0, não faça nada, então ele já retorna o i direto. E o inverso vai ser 1 sobre o i, né? Pronto. Aí, definidas essas funções e também o procedimento que vai gerar o programa principal, aí o que vai ser feito vai ser somente o n, vai ser pedido ao usuário, que ele vai ser usado para calcular, fazer o cálculo, né, do módulo, do inverso, da raiz quadrada, porque assim vai. Depois, mando imprimir o menu. E aí, vou receber a opção, né? Porque no menu já vai dizer quais são as opções, digita a opção desejada, né? O que ele faz aqui. Um, dobro, triplo, metade, e assim. Aí ele vai imprimir o menu, aí vai ser imprimido, vai ser impresso tudo isso aqui, do 1 até o 9, incluindo o 0. Ele vai imprimir o menu e depois vai dizer, digite a opção desejada. Aí você coloca um número lá. Aí pronto, digamos que a opção desejada é 1, que o usuário informou 1 e que o número é 2. Então, se OP for igual a 1, que no caso ele é, né? O usuário informou 1, o resultado é igual a dobro de 2. Aí pronto, como está um if elif, esse resto aqui nada é feito. Até aqui nada é feito. E aí esse n aqui, que é o 2, ele vai voltar para dobro, ele vai na chamada dobro, aí volta aqui para dobro, aí aqui está 2. Aí fica 2 vezes 2 dá 4. Ele retorna 2 vezes 2 que dá 4. E aqui fica justamente o 4. Resulta igual a 4. O resto ele não faz, então seguindo essa mesma linha vertical, aí ele vem. Também não é a opção 8, nem a 9, né? Porque foi a opção 1 e nem o else. Aí, se a opção for maior que 0 e menor que 9, ele manda imprimir o resultado, que no caso é 4. No caso, a opção é 1. 1 é maior que 0 e 1 é menor que 9. Então, imprime o 4. E aí, veja que eu estou colocando aqui opção maior que 0 e menor que 9. Por quê? Porque possa ser que o usuário informe, por exemplo, um número de opção 12, que não é uma forma de invalidar isso aqui. Aí, se ele faz a opção 12, ele vai procurar todas as opções aqui, não vai achar. E aí, não vai ser entre 12 não é maior que 0, não é menor que 9, então ele não vai imprimir nada, ok? Então, o que vai ser feito é isso aí. Agora, alternativamente, eu poderia ter tirado esse if aqui, né? O print ficaria nessa mesma linha vertical junto com o else. E aqui eu teria restringido para ele ficar só entre 1 e 0 e 9.
Aí teria que fazer aquele while que a gente fez em outras questões, né? While OP maior que 0 e OP menor que maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9, fique lendo OP. E teria que ler OP antes do while novamente, certo? Mas assim também pode ser feito, né? Só para ele não imprimir o plano de resultado se a opção for inválida. Só por isso que foi feito, certo? Então, a partir daí, a gente pode agora discutir essas questões de funções fáceis, para que vocês façam novamente, revisem e façam outras questões fáceis e médias da lista 3, certo? Relacionadas a funções. E a gente discute no nosso próximo encontro. Até mais!